Para todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Em Cima da Linha desta sexta-feira, a última do mês de novembro, dia 29. Cá estamos então para lhe falar essencialmente de futebol, mas também de outras modalidades que vão estar em destaque no programa de hoje, como é o caso do voleibol, do futsal, do handball e também do karaté. Na segunda parte, porque hoje vamos começar pela entrevista comigo. O nosso convidado desta sexta-feira é Rémulo Jónatas. Dispensa apresentações. Esteve cá no final do ano passado, ainda em dezembro, portanto 11 meses depois regressa, noutras funções. Agora, na altura era diretor desportivo da Associação Desportiva da Camacha, que liderava isolada a Série A do Campeonato de Portugal. Rémulo Jónatas é o meu convidado então do Em Cima da Linha e passo desde já a saudá-lo. Olá, Rémulo, muito boa tarde. Olá, Alfredo, e olá a todo o auditório do Santíssimo Digital, e muito obrigado por me voltares a convidar. É um enorme prazer regressar aqui a esta casa e estar contigo neste espaço. O Rémulo está cá porque recentemente, como é de conhecimento geral, lançou um livro, Pensar o Jogo, um livro então que fez o favor também de nos oferecer. Mas, Rémulo, antes de falarmos do livro, o que é que tem sido feito de si depois da saída da Madeira, não é? Muitas coisas. Tem sido muito intenso, felizmente. Portanto, a prioridade foi acabar o livro, que já estava há muito tempo falado com a Prime Books. Esse é o meu 9º livro e é o segundo que sai daquilo que foi a partilha de conhecimento da Quarentena da Bola. Em 2021 tinha lançado o Descodificando o Treinador e o Jogo, que era o reflexo de tudo o que se partilhou durante a pandemia e pós-pandemia em sinal aberto. Este aqui é a súmula, um pequeno resumo do que foram os fóruns da quarentena, mais formativos, fechados para inscritos, para treinadores, e eu já tinha esse compromisso com a editora há algum tempo, mas precisamente porque estive na Camacha época e época e 6 jogos, não consegui, porque eu quando sou diretor desportivo, ou quando sou a algum clube, sou 25 horas, costumo dizer isso, diretor, e não tenho, portanto, capacidade mental para me focar noutra coisa, nomeadamente em ouvir tantas horas de gravação para fazer o livro. E, portanto, quando saí da Camacha, a prioridade foi o pensar o jogo, e precisei de cerca de 3 meses, porque estamos a falar de 600 horas de gravação, portanto foi brutal. E, entretanto, tenho-me dividido entre aquilo que é o projeto da Quarentena da Bola e o seu projeto formativo, masterclasses, formações UEFA com associações de futebol, a Associação de Lisboa e a Associação de Bragança, nomeadamente, e também uma parceria, um trabalho com a ANDIF, a Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, que está a crescer bastante e que está com muita atividade, muita proatividade também, e eu tenho estado envolvido nisso, incluindo no curso de dirigismo. Tive o grato prazer de ser convidado para dar aulas a dirigentes, 400 dirigentes de todo o país, no curso de dirigismo, que é um dos grandes projetos para melhorar o futebol português, e, portanto, tem sido muito intenso e não tem faltado trabalho, graças a Deus. Voltando ainda à Camacha, a Camacha liderou o campeonato, grande parte dele mesmo. O que é que falhou, Rémulo? Agora, realizando a frio, já uns meses depois da saída da Camacha, não aguentaram a pressão, a segunda volta, os jogos em casa foram o calcanhar daqueles. Eu lembro-me quando estive cá há 11 meses, nós éramos líderes incontestados e tínhamos uma vantagem que nos dava alguma confiança. E eu disse aqui, aliás, até depois foi título mesmo do que saiu no Jornal da Madeira por teu intermédio, que não nos íamos esconder. A verdade, mas também disse aqui que dependeria muito da forma como nós soubéssemos lidar com a liderança e como é que íamos atacar a segunda parte do campeonato. Portanto, e a verdade é que numa mistura de várias coisas, e eu não gosto muito de justificações, aliás, não gosto de nada, evito-as, mas há reflexões que têm que ser feitas. Eu tenho que assinalar, acima de tudo, o facto de termos uma direção que nos deu sempre estabilidade, independentemente de estarmos numa fase com muitas vitórias e noutra fase com poucas vitórias, sem nunca colocar em causa nem o trabalho da direção desportiva, nem do treinador, que aliás foi o único treinador a época inteira. Eu acho que tem que se enaltecer isso, independentemente dos resultados muito bons numa fase e menos bons noutras. Mas há uma explicação logo clara que salta à vista. A primeira delas é uma questão em relação ao plantel, que eu expliquei aqui as regras dos madeirenses e, portanto, quem ouviu lembra-se bem, senão o programa ainda deve estar disponível. Portanto, temos limitações em termos da escolha, porque temos que ter um X número de madeirenses e um X número de formados localmente, e depois as próprias limitações de inscrição no Campeonato de Portugal, orçamento do clube, etc. Para dizer o quê? Já depois de ouvir aqui a entrevista, perdemos o Carlos Ponte, com uma lesão grave no joelho e que acabou por perder o resto da época, e já tínhamos perdido o Léo Andrade, que era uma das grandes apostas da época, também com uma lesão do joelho. Logo a seguir lesiona-se o Fraga, que é o goleador da equipa, como toda a gente sabe,
faz portanto, uma ruptura grave que o condicionou o resto da época. E no jogo aqui contra o Tirsense, que foi um grande jogo, com muita gente nas bancadas, que o Alfredo também estava lá, muito disputado, entre primeiro e segundo, curiosamente na altura, ficou 1-1 e foi um grandíssimo jogo de futebol e com um ambiente que inveja muitos jogos da Primeira Liga. Deves-te lembrar, perdemos no mesmo jogo o Hudson e o Kennedy, por lesão, os dois também com lesões de joelho. Portanto, isto quer dizer o quê? Ficamos sem avançados, ficamos sem frente de ataque, tivemos que ir sempre gerindo como podíamos, e o treinador principalmente arranjando soluções. E a verdade é que as coisas começaram a não sair, alguns resultados começaram a não ser os que nós pretendíamos, nomeadamente em casa, como tu falaste muito bem. E depois, quando se instala a dúvida, quando se instala a pressão, quando a vantagem começa a diminuir, as coisas começam a ficar muito complicadas, porque nós éramos todas as jornadas o alvo a bater. Éramos os primeiros classificados, claro. Éramos a equipa que tinha mais pontos no campeonato e toda a gente nos queria ganhar. E depois entras numa fase que é preciso as pessoas perceberem isto, tu estás a tentar segurar a liderança, mas estás a jogar contra equipas que estão a tentar chegar ao lugar de play-off ou que estão a tentar evitar a descida. Não há aqui meio termo. O Campeonato de Portugal muitas vezes é assim na segunda volta. E, portanto, esta necessidade de sobrevivência de algumas equipas por um lado e, por outro, a ambição de algumas em bater o líder ou a equipa mais bem classificada e chegar à zona de play-off, fez com que essas equipas tivessem algo mais que nós tivemos para apresentar e pagamos essa fatura. Ainda assim, ficamos em quarto lugar, que é a melhor classificação de sempre da Camacha no Campeonato de Portugal. Fica um amargo de boca. Se nós tivéssemos feito isto de trás para a frente e ficássemos em quarto lugar, era maravilhoso. É preciso pensar que na época anterior, nos últimos 6 jogos, foi uma tarefa hercúlea para evitar a despromoção. Com as equipas que iam na frente. Exato. Jogamos com os 4 primeiros nos 6 últimos jogos. E depois, só que, claro, isto é tudo... Quem criou esta ilusão, esta pressão sobre nós, fomos nós próprios, com os nossos resultados. E fica um amargo de boca e, sinceramente, o balanço final que eu faço é negativo. Porque ficamos aquém e devíamos ter feito mais e melhor, porque quando terminamos em quarto lugar, depois de fazer 7 pontos apenas na segunda volta, e ficamos em quarto lugar a 2 pontos ou 3 do play-off, acho que está tudo 3 dito. pontos do play-off. Portanto, mas estava mais uma vitória, não é? É impossível não sentirmos que ficamos aquém, que podíamos e devíamos ter feito melhor. Para mim, como diretor desportivo, é uma lição grande. E obviamente já refleti muito sobre ela. Há outras razões também, que obviamente são mais do foro interno e que guardo para mim, mas que já as analisei e tenho completa noção do que é que correu menos bem. Antes de falarmos do livro, que é o tema que nos trouxe aqui, Quarentena da Bola, como é que está esse projeto que fez furor normalmente no tempo da pandemia, não é? Está ótimo, sinceramente é como um filho, eu digo isso aos meus 2 filhos e eles compreendem perfeitamente, porque está muito de mim naquele projeto. São 4 anos e meio já, faz 5 anos em março. Começou em plena pandemia, como disseste bem. 2020, março de 2020, o primeiro programa. E transformou-se numa comunidade muito importante para os treinadores. E por isso é que o livro também é prefaciado pelo Abel Ferreira e pelo Carlos Carvalhal. E por isso é que 44 treinadores da elite partilham os seus pensamentos aí também. E neste momento em que estamos aqui a falar, estão a decorrer as masterclasses, que têm sido momentos absolutamente fantásticos de partilha de conhecimento. E, portanto, é um filho muito bem sucedido e que me apaixona muito, porque eu já pensei em deixar várias vezes, em dizer, pronto, fica por aqui porque correu tão bem, não vamos continuar, e está bem, eu tenho que me dedicar a outras coisas. Mas é praticamente impossível, porque depois vem essa pressão positiva da comunidade do treino e do jogo, para que se organizem mais eventos, para que se façam mais iniciativas, para que se partilhe mais conhecimento. Não é a quarentena do início, porque no início era aquela partilha constante, online, em direto, mas as pessoas estavam confinadas e tinham essa predisposição para estar ligadas. Hoje em dia as coisas não são assim, felizmente, e portanto nós apostamos mais num conteúdo formativo, em eventos em que treinadores e adjuntos, analistas, treinadores guarda-redes, preparadores físicos, etc., partilham o seu conhecimento com outros treinadores ou com estudantes ou o que seja, e tem corrido bastante bem. Acontece muitas vezes, apesar do meu passado na televisão ou no futebol ou etc., em locais que eu estou fora do meu distrito, do distrito do Porto, as pessoas vêm ter comigo para me cumprimentar e é por causa da quarentena. E falam sempre da quarentena, e é algo que me dá enorme prazer e orgulho. E, portanto, está bem e recomenda-se, posso dizer assim. Rémulo, Jonas e quarentena confundem-se um com verdade, o outro, não é? Não há qualquer dúvida. Rémulo, quando lançaste... E já agora, porque acho que nunca te perguntei, como é que surgiu a ideia da Quarentena da Bola? Surgiu por tédio.
mesmo, é o que eu posso dizer. Portanto, eu fazia parte da equipa da Rádio Estádio. Quarentena, exatamente. E A quarentena vem da quarentena exatamente, do foi Covid, exatamente não é? isso. Ou seja, a Rádio Estádio fecha quando começa a pandemia. Infelizmente. Já estava com grandes dificuldades, mas fecha exatamente na semana de início de pandemia. Portanto, nós ficamos sem trabalho e logo confinados. E com o vírus. Confinados. E, portanto, depois aquela primeira semana de pandemia para mim foi dura, porque vinha do fracasso de um projeto em que eu acreditava muito e que, com muito peso por causa disso. Depois, sempre que ligámos a televisão, era aquela desgraça que acho que toda a gente se lembra, aquela primeira semana, as dúvidas, tudo, sempre, gente a morrer, etc., o medo de ficarmos com Covid e de podermos até passar alguém da família. E, portanto, ao fim de uma semana eu estava, tipo, literalmente a dar em louco e vou ter que fazer alguma coisa para me ocupar. E juntei duas coisas que estão na minha vida, a comunicação e o futebol. E, portanto, as redes sociais estavam a começar a ser logo usadas em massa para as pessoas estarem ali a conectar-se umas com as outras, videochamadas de amigos, e eu pensei, ora bem, vamos fazer aqui uns programas. E começou inicialmente, os primeiros programas são com portugueses que estão espalhados pelo mundo e que ficaram confinados em alguma parte do mundo, treinadores, jogadores, e a contar como é que estavam a viver o momento lá e como é que estava a ser, e depois a conversa desenvolvia-se naturalmente para o trabalho deles, para o percurso deles. No espaço de um mês transformou-se em algo incrível. Portanto, eu ao fim de uma semana tinha 5 mil seguidores, ao fim de 2 meses tinha 15 mil, agora são 40 mil, para termos uma ideia. E depois há um momento ali em que vai lá o Abel Ferreira, que estava fechado na Grécia, que era treinador de PAOK, sozinho, e foi um recital tal de 2 horas de partilha de coisas, de histórias, de conhecimento, que a quarentena, a partir desse dia para a frente, ganhou uma dimensão brutal. Mas começou por tédio, começou por uma questão de me ocupar a mim e as pessoas que estivessem do outro lado em casa e que quisessem se ocupar também e que pudessem fazer perguntas e partilhar e etc. E começou assim e transformou-se neste projeto que muito me orgulho. Entretanto, convidaste o Ricardo Monteiro da Silva, o Ricardo Silva. Exatamente. E outro nome que me escapa agora para fazerem portanto, tínhamos o representante do Leixões, que era o João Paulo, o representante do Boa Vista, o Ricardo Monteiro da Silva, que é de Santo Tirso, e o Ricardo Silva, representante do Vitória de Guimarães, também de Santo Tirso, e do Sporting Clube Braga. Nesta fase final tínhamos o professor Carlos Mangas, também, e depois tivemos também, antes era o António Duarte, depois passou para o Carlos Mangas, tivemos representantes da Vitória de Setúbal, da Académica, do Espinho... Para fugir aos 3 grandes. Do Tirsense, na altura foi o Carlos que foi representar o Tirsense. Sim, os 3 grandes na quarentena da bola nunca tiveram espaço, por uma questão muito simples, os 3 grandes são falados em todo lado. E nós optamos na quarentena por não falar dos 3 grandes. Eram apelidados dos 3 beneficiários. Sim, exatamente. Essa malta chamava-os assim e outras coisas. E os eucaliptos. E outras coisas. Mas foi um programa bandeira, porque era a Tertúlia ao Ataque, era assim que a gente chamava. E às segundas-feiras à noite. E foi das coisas também que marcou, porque tinha muita gente a ver e tinha momentos hilariantes, alguns até estão no YouTube. E portanto, sim, era um programa de boa disposição, mas que falámos da atualidade do futebol, do ponto de vista de adeptos que não são dos 3 denominados grandes. O Rémulo, para quem não sabe, tem família em Santo Tirso, a mãe mora em Santo Tirso. Entretanto, surge o Pensar o Jogo. Explica-nos lá, então, o que é que as pessoas podem ler aqui neste livro, já que disseste, com o prefácio assinado pelo Abel Ferreira. E pelo Carlos Carvalhal. Exatamente. Ora bem, o que é que podem esperar? 44 treinadores, além do Abel e do Carlos, que também participam com os seus testemunhos. Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Petit, quer dizer, são tantos, Luís Castro... Os treinadores portugueses da elite estão praticamente aí todos, incluindo os que estão agora na Primeira Liga. E o que nós temos aí é exatamente como o título está, Pensar o Jogo. São 44 testemunhos em discurso direto do que eles partilharam dentro dos fóruns da quarentena, que foi um espaço fechado, portanto o público não teve a oportunidade de aceder a esse conteúdo, porque foi um conteúdo mais objetivo, mais formativo, digamos assim, que eles abriram muito aquela janela virtual para o seu conhecimento, filosofias, experiências, ideias de treino, ideias de jogo, liderança, e está em discurso direto, portanto está exatamente como eles disseram, sobre os mais variados temas, portanto está por ordem alfabética para ser mais fácil para as pessoas, e tem 44 treinadores com as mais diversas experiências, backgrounds, mas todos eles grandes treinadores, e curiosamente, as pessoas quem o ler vai perceber, às vezes o mesmo tema, na voz de treinadores diferentes, é olhado de forma completamente diferente também. E isso provoca esse pensar o jogo. E a ideia é que cada um leia, reflita e que faça o seu próprio caminho. Portanto, eu acho que... Eu escrevi isso na introdução e a palavra, esta expressão que eu usei na introdução é do Abel,
do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira disse que os fóruns da quarentena são uma espécie de pós-graduação para todos os treinadores. E eu estava a escrever o livro e estava a sentir que estava a fazer um curso ou uma pós-graduação ou um mestrado sobre o treino e sobre o jogo. E, portanto, eu acho que as pessoas podem encontrar isso. Muito conhecimento prático, conhecimento de quem está dentro do jogo e no treino, com muitas experiências de contextos diversos, de vários países, do futebol distrital ao futebol profissional, muitas questões. Eu escolhi muito essa parte de cada testemunho em que eles explicam o que é que fez a diferença na carreira deles para eles chegarem ao alto nível e como é que eles se sentiam quando estavam no início de carreira e em que é que pensavam nessa altura, porque é uma coisa que muitas vezes me perguntam, as pessoas que seguem a quarentena me perguntam-me o que é que tu achas que faz a diferença, o que é que nós podemos fazer para chegar lá, o que é que os treinadores da elite te dizem. Então eu escolhi muito esse tipo de testemunho também. Mas depois, como eu já disse, muito prático em relação àquilo que são decisões sobre o modelo de jogo, ideia de jogo, filosofias, relação com a equipa técnica, relação com os dirigentes, questões motivacionais também, o peso que dão à comunicação com os jogadores, a comunicação a intervalo. Bem, está muito abrangente, eu sou suspeito, mas é mesmo uma viagem pela mente de 44 treinadores de elite. Muito bem. A quarentena da bola tem 4 anos e meio, nós aqui temos 5, portanto, todas as semanas, exceção feita à semana de Natal e 3 ou 4 semanas que paramos também para as férias, bem merecemos, mas tentámos também levar nós aqui no Santos Digital a voz àqueles que têm menos possibilidade de aparecer nos grandes ecrãs. Pelo menos acho que temos feito um bom trabalho. Sem dúvida. O feedback é bastante positivo. Rémulo, próximos projetos aí em vista? Já se pode saber alguma coisa agora para o próximo ano? Há várias questões. Eu estou a organizar com a Andif, posso já dizer, o primeiro Congresso Internacional de Dirigentes. Associação Nacional de Dirigentes de Futebol. Exatamente. O primeiro Congresso Internacional de Dirigentes que vai ser feito em Portugal, 30 e 31 de maio, em Matosinhos. Posso já avançar aqui, no Terminal de Cruzeiros de Matosinhos. Portanto, estamos a falar de um local de elite. Vão ser 2 dias fantásticos, com os melhores e também com os melhores em termos daquilo que é o reconhecimento público, mas com voz a todos os dirigentes, do futebol distrital ao futebol sénior, ao futebol da Primeira Liga, digo, e da elite. Toda a gente vai ter voz, futebol feminino, etc. E, portanto, isso é algo em que eu estou bastante empenhado, assim como no próprio projeto da Andif, para fazer crescer a associação, porque eu acho que os dirigentes têm que ter mais peso e se virmos que são 35 mil dirigentes, 35.500 dirigentes que estão, portanto, federados, vemos o peso que a classe podia e devia ter, quando olhamos também para a classe de treinadores, dos jogadores, etc., e no caso do Sindicato de Jogadores, o trabalho que o Evangelista faz, acho que é reconhecido por todos. Portanto, eu estou muito envolvido nisso, mas acima de tudo, eu acho que o futuro breve passará por voltar ao futebol. Há aí uma situação em cima da mesa que eu deixei propositadamente para analisar com mais cuidado para o final do ano e abraçá-la ou em janeiro ou em junho, mas parece-me que poderá ser no início do ano, vamos ver o que acontece, mas é provável que regresse num cargo de diretor-geral a um clube bem conhecido. Muito bem, espero bem que sim e que tenhas muita sorte. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, obrigado pelo livro e pela dedicatória que aqui me fazes. Para o amigo Alfredo Gomes, com um abraço de agradecimento pela confiança nesta obra e pela ajuda a promover a mesma, mas também pelo reconhecimento pelos muitos anos em que tens literalmente emprestado a sua voz ao serviço do puro futebol. Muito obrigado, Remo. Muitas felicidades. É exatamente isso. Muito obrigado. É sempre bom ouvirmos essas palavras. Felicidades e Obrigado. Até um dia destes. E muito sucesso para o livro, que já está a ter, mas que continua a ter muito sucesso. Obrigado, Alfredo. Dizer apenas quem eu quiser, ele está nas FNAC, está nas Bertrand, pode ser encomendado online. Uma boa prenda de Natal. Sim, ou diretamente a mim com a dedicatória, se quiserem. E não me poder despedir sem dizer que o que eu escrevo é sincero. Aliás, ainda há pouco tempo o grande Pedro Azevedo fez essa referência também. Exatamente. E é notório, porque são muitos anos a dar voz a todos os clubes, e a muitos clubes que muita gente não ouviria se não fosse pela tua voz e também pela Santos Digital, e por isso parabéns por isso. Muito obrigado, Remo, e muitas felicidades. Obrigado. É assim o fecho da primeira parte do Em Cima da Linha de hoje, convidado de Rémulo Jónatas, ele que veio aqui também falar sobre o livro Pensar o Jogo, que recentemente apresentou, e aqui está uma boa sugestão também, se ainda não sabe o que há de oferecer no Natal, a leitura é sempre importante, tem aqui uma boa ocasião para o fazer. Após um curto intervalo, estou de regresso com o comentador Santos Digital, Emanuel Costa. Até já. Estamos de regresso, então, para a segunda e última parte do Em Cima da Linha. Depois da primeira parte, termos tido cá, em estúdio, o Rémulo Jónatas, ele que veio falar, entre outras coisas, do livro
que lançou e apresentou recentemente. Pensar o jogo, como podem aqui ver, como eu disse na fecha da primeira parte, e repito, uma boa sugestão para uma prenda de Natal. Emanuel Costa é o comentador Santo Tirso Digital, que me acompanha na noite desta sexta-feira. Vamos dissecar a eliminatória da passada da Taça de Portugal, 16 avos de final, onde das duas equipas do Conselho de Santo Tirso, só uma ficou em prova. Foi o Futebol Clube Tirsense que recebeu e venceu a formação do Brito por 1-0. Um golo marcado ao minuto 13, que não foi das armas de sorte para os jesuítas por Daniel Rodrigues. Emanuel, começámos por aí. Uma vitória do Tirsense pela margem mínima, numa segunda parte onde o Brito apertou um bocadinho e até podemos dizer, em bom da verdade, se o prolongamento existisse, era um prémio mais que justo para a formação vimaranense, ainda bem que assim não foi e o Tirsense está nos oitavos de final. Sim, boa noite, Alfredo. De facto, a equipa do Brito, até pela qualidade também que tem, apertou, como disseste, as substituições também trouxeram esse maior afoito ao ofensivo do adversário. Mas eu penso que a equipa do Tirsense, ainda assim, e apesar do jogo ser desenrolado maioritariamente mais perto da baliza do Tirsense, tinha o jogo controlado. É óbvio que este controle do jogo é sempre algo que muitas vezes dizemos que é falso, porque o jogo pode estar controlado e o golo aparecer a qualquer momento. Exatamente. Mas eu creio que a equipa tirsense consentiu esse maior domínio territorial da equipa do Brito e teve então um jogo controlado e, na minha opinião, o resultado acaba por ser também ajustado àquilo que foi a estratégia e a consequente execução dessa mesma estratégia do Tirsense em jogo. Agora o próximo adversário chama-se Rebordosa, de resto um jogo que já tem dia e hora oficial, conforme o Santo Tirso Digital publicou na sua página em primeira mão. A Rebordosa que eliminou, surpreendentemente ou não, parece que não, pelos vistos, o Covilhã. Sim, o Rebordosa que na taça eliminou o Covilhã e o Bragança, que tem feito também é o líder incontestável, manchetes até o momento por aquilo que tem sido o seu percurso, digamos que surpreendente. Mas ainda assim acaba por ser um duelo muito interessante nos oitavos de final entre duas equipas do Campeonato de Portugal. Sabemos que vamos ter uma equipa do Campeonato de Portugal esta época na Taça de Portugal. Pelo menos uma nos quartos de final. Sim, exato. Pelo menos uma é garantida nos quartos de final. E claro, acredito que a equipa do Futebol Clube Tirsense neste momento esteja apenas e só focada no próximo jogo contra o Domiense, que será importantíssimo também para a persecução dos seus objetivos no campeonato, que será sempre essa a realidade que importa, mas claro está que neste momento já está à vista esse sonho dos quartos de final, que é perfeitamente legítimo contra um adversário que, como é óbvio, é muito mais acessível do que se fosse um adversário de Primeira Liga, por exemplo. O Avexado, Daniel Ramos, teve uma estreia para esquecer. Ou para lembrar, depende da perspectiva. Foi derrotado sem espinhas, como se costuma dizer, em Évora, no Campo Estrela, frente ao histórico Lusitano, uma equipa que tem 14 presenças na Primeira Liga, nos anos 50 e 60. 3-1 foi o resultado, 3-2 neste caso, sim. Mas o segundo golo já vem fora de horas, aos 90 mais 6, já não conta para o Totobola. Surpresa, para quem não viu, pelos vistos. Sim, pelo menos pelas crónicas e pelaquela transmissão que tivemos a oportunidade de também partilhar na nossa página do Facebook. Foi um jogo muito onde a apatia foi generalizada na formação do AVS. Sim, mas não deixa de ser surpresa. E até essa mesma postura ser surpreendente. É evidente que quando uma equipa tem uma alteração no plano técnico, neste caso de equipa técnica, aquilo que se espera é que quem joga no jogo seguinte, passa a redundância, tenha uma atitude completamente diferente para melhor. Ou seja, os jogadores querem se mostrar e era uma oportunidade excelente para isso, porque era um adversário que permitia ser precisamente excelente, cada um dos jogadores nas suas individualidades, e poder de forma coletiva conseguir também um resultado que faça aquela sequência de jogos que agora a equipa do AVS tem pela frente, permitisse então conquistar uma nova confiança e abordar esses mesmos jogos de uma forma muito mais positiva e lá está, a preparação também para o jogo com o Sporting Clube Braga fosse feita de outra forma. Assim, nuvens negras em cima pairam sobre aquela equipa. E tudo aquilo que se possa dizer para justificar não tem justificação possível. A equipa do AVS teria sempre que eliminar
o Lusitano. A história que o Lusitano tem na Primeira Liga não conta para nada para aquilo que era o jogo, e por isso é um resultado altamente negativo. E Não foi, desculpe interromper, por falta de aviso de Daniel Ramos. Ele, no lançamento do jogo, que nós aqui transmitimos, advertiu para o facto de o Lusitano de Évora já ter deixado pelo caminho o Académico de Viseu e o Estoril, duas equipas teoricamente favoritas, embora nas grandes penalidades, mas não deixou de vencer. Mesmo assim, não serviram de nada os avisos do novo treinador do Aves. Sim, eu penso que... Entra-se com uma certa sobranceria, certo. nesses jogos. E eu, enquanto treinador, percebo, ouvimos o Vítor Paneira falar também que tinha avisado sobre aquilo que o Elvas poderia fazer, e o Varzim caiu também perante uma equipa de divisão inferior, por isso. E normalmente os treinadores, nós treinadores temos a tendência de avisar, é certo, porque conhecemos, porque estudamos os adversários, e no final falar nesse mesmo sentido. Mas, não, como eu dizia, não há justificação possível. As equipas, hoje em dia, conhecem todos os adversários, seja o adversário do mesmo campeonato, seja o adversário de 4 escalões abaixo, 5 escalões abaixo, 6 escalões abaixo. Qualquer equipa, hoje em dia, estuda o adversário, dissecam, e todos os jogadores partem para dentro de campo com total conhecimento daquilo que vão encontrar. É verdade que não há justificação, mas a apatia não podia acontecer. Não estou a dizer que o culpado aqui é só a equipa técnica, como é óbvio. Acho que aqui a cota-parte dos jogadores tem que lhes ser atribuída, mas a mensagem não terá passado e os jogadores não terão tido o melhor comportamento, ou o comportamento que deviam ter. E a verdade é que pronto, a queda na Taça de Portugal, neste contexto, contra um adversário de 3 escalões abaixo, repito, nunca poderia acontecer, é altamente penalizador para aquilo que é o percurso ao longo de toda a época, mas como tu começaste por dizer, muitas vezes isto não é uma tarde para esquecer, ou um dia para esquecer, é um dia para lembrar. Eu recordo que o ano passado o Moreirense caiu perante o Paredes e fez a melhor época da sua história. E também era uma equipa de 3 divisões abaixo, por isso muitas vezes as equipas acabam por, nestes momentos altamente negativos, este impacto que tem sobre as equipas, sobre os clubes, sobre toda a estrutura, permite com que se olhe de forma diferente para dentro, se faça uma análise e se perceba, de facto, que as coisas não estão bem indo por aquele caminho, não irão seguir, ou não irão ter os frutos desejados, e depois consiga-se aquele conto de fadas como o Moreirense conseguiu, e neste caso o AVS consiga ter então um desempenho na Liga que se coadune com aquilo que também são os seus objetivos. Entretanto, regressa ao campeonato este fim de semana da Liga Principal de Futebol Português. O Aves Chade recebe no próximo domingo, às 8h30, no seu estádio, no estádio do Clube Desportivo das Aves, melhor dizendo, o Sporting de Braga, europeu, que ainda ontem defrontou o Hoffenheim. Mais um osso, este agora mais complicado que o Lusitano de Évora, não é certamente. São outras contas neste caso. Favoritismo, há que dizê-lo, para o Sporting de Braga, temos que admitir. Mas o Aves também tem uma palavra a dizer, joga em casa e pronto, o seu público. Sim, e quer apagar a má imagem, creio eu, não é? Sim, e eu entendo que também, muitas vezes disse que não era o adversário ideal porque é um adversário forte. Muitas vezes é o adversário ideal porque acaba por não haver a pressão de não poder falhar. Ela está lá sempre, mas, como dizes, há um favorito, que é o Sporting Clube Braga. É mais que notório que essa é também a realidade. É factual e isso tira toda a pressão dos jogadores do AVS, que poderão então ter a tal postura diferente para limpar a imagem, e muitas vezes, mesmo que o resultado seja negativo, aquilo que se extrai destes jogos, até o próprio público muitas vezes acaba por estar com os jogadores, perceber que eles tiveram uma atitude completamente diferente, uma atitude que em condições normais permitia vencer qualquer jogo, mas a bola bateu no poste, a bola bateu na barra, foi azar, e as coisas vão mudar e voltam-se a unir todos os fatores para que nos jogos seguintes, embora, repita, a sequência de jogos também não é assim tão favorável, mas nos próximos jogos as coisas possam sair de facto melhor. Para além disso, há que dizer que a equipa do Aves tem 2 vitórias no campeonato, uma delas foi contra um adversário que vinha de um jogo europeu, por isso pesa sempre, não só nas pernas, mas também na mentalidade das equipas. Foi o que aconteceu com o Vitória quando veio jogar às Aves depois de um jogo contra a equipa croata, creio eu. A equipa do Braga, tem um jogo difícil, está numa luta difícil também na Europa, por isso não pode nunca facilitar nesse jogo
não podia facilitar nesse jogo E tem menos tempo de realizado. descanso em relação ao seu E, adversário, também poderá ser importante. Exatamente, e isso também faz com que muitas vezes o próprio foco da equipa do Braga seja diferente. E claro, a parte física, a parte mental, não estando lá, possa acontecer aquilo que também aconteceu com a equipa do Vitória, e a equipa do Aves tenha um dia sim e consiga então. Oxalá que sim. Jornada 12, então, destaque aqui para o Santos Digital e para o Conselho de Santirce, esse Aves Chá de Braga, domingo às 8h30. Regressa também o Campeonato de Portugal, mas toda a jornada, ela, amanhã, sábado, 3 da tarde, Rebordosa Joane, Vitória B Bragança, Sandinenses Vila Real, Paredes Vianense, Limianos Pebidém, Atlético dos Arcos Brito e Domiense Tirsense, com relato aqui no Santo Tirso Digital. Domiense, Lanterna Vermelha, 3 pontos, a receber então o Tirsense, que também está abaixo da linha d'água. Quem é aqui o favorito? Manuel Costa. Eu creio que é o Tirsense, porque a equipa do Domiense tem feito também um campeonato, ou tem tido dificuldades até aqui no campeonato, e pela diferença pontual, a equipa do Tirsense, até porque quer sair dessa zona aflitiva, creio que aqui é favorita, e claro está, é um jogo onde os 3 pontos têm uma sobre-maior importância para a turma do Tirsense. Muito bem, o Tirsense, que é nesta altura 11º classificado, tem 10 pontos. O Domiense, a Lanterna Vermelha, tem 3, fruto de 3 empates, bem de um empate no terreno de Povidém. Na última jornada, o Tirsense de uma derrota em casa, frente ao Atlético dos Arcos. Na Hyundai Liga Pro não houve competição no passado fim de semana, porque houve taça da Associação de Futebol do Porto. Pedia-te, Emanuel, um comentário também rápido, rápido, tempo que quiseres, naturalmente. São Martinho foi a Pedras Rubras, uma equipa que está na divisão abaixo, da Elite, venceu por 3-2. São Martinho, que curiosamente, marca muitos golos. Continua mesmo fora do campeonato, continua a marcar golos, que se farta. Sim, e embora seja um adversário aqui só de uma divisão inferior, ainda assim o Pedras Rubras é uma equipa com história. Sim, e que tem um passado recente, tal como o São Martinho nos campeonatos nacionais, por isso acaba por ser um contexto também difícil, por ser também fora de casa. Foi uma vitória onde o São Martinho chegou então a uma vantagem que parecia confortável, e parecia também que iria permitir à equipa do São Martinho passar de uma forma fácil, tranquila, porque tornou fácil essa mesma eliminatória, mas ainda assim o Pedras Rubras apertou e acabou por tornar essa passagem um pouco mais sofrida, mas ainda assim o São Martinho cumpriu com aquilo que lhe era atribuído, que era esse favoritismo, e seguiu em frente. O Vilarinho não teve tanta sorte, perdeu na transformação, nos pontapés de penalti, depois do 1-1 final. Perdeu então por 4-1, sendo eliminado precocemente na competição, que já venceu há 4 anos atrás. Sim, a equipa do Vilarinho acaba por ser mais surpreendente, tendo em conta não também a história recente da equipa do Candal, mas porque o Candal vinha de 3 derrotas consecutivas, tinha eliminado o Roriz, e nessa altura eu recordo-me de ter vindo cá também e disse que não tinha nenhuma derrota até aí, por isso estava a fazer um campeonato muito interessante, e por isso era uma equipa boa, mas depois desse jogo da taça teve 3 derrotas, e sendo de uma divisão inferior e vindo de 3 derrotas, esperava-se que o Vilarinho conseguisse esse apuramento. Aqui acaba por ser então surpreendente essa queda do Vilarinho, mas direções focadas para o campeonato. Campeonato que regressa este fim de semana, jornada 13 ou 12, porque há uma jornada em atraso, que vai ser reposta no dia 12 de janeiro, com esse derby do Conselho de Santo Tirso, Vilarinho-São Martinho, mas é só para 12 de janeiro. Assim, domingo, 13h30, Vila Miá Gandra, Rio Tinto Leixões B, Maia Lidador Canidelo, Vila Caís Nogueirense, Oliveira do Douro Padroense, Aparecida Lixa, Irmesim da Sousense, ainda o São Martinho Vila e o Vilarinho de Valadares. Na divisão de Elite, o Roriz vai fora de portas, depois da vitória importante frente ao líder Lousada. A equipa de Santo Tirso tem uma deslocação longínqua até São Lourenço do Douro para defrontar a formação local, que está nesta altura no 4º lugar com 15 pontos, mais 5 que o Roriz, que tem 13 e é a primeira, que tem 10, perdão, e é a primeira equipa abaixo da linha d'água. Deslocação complicada, não só pela distância, como também pelo adversário.
Sim, um adversário Que é o também... próximo adversário do São Martinho na Taça da Associação de Futebol do Porto. Certo. Já agora, como curiosidade. Sim, é um adversário que também, ao longo dos últimos anos, se tem destacado nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto, tem conseguido formar boas equipas, tem conseguido levar para tão longe atletas muito interessantes e que depois têm também seguido os seus caminhos noutros clubes. E, claro, a distância também acaba por ser um fator que influencia todos os adversários que se deslocam a São Lourenço do Douro, por isso é um adversário difícil, mas um Roriz motivado também por esse último resultado, acredito que poderá então conseguir um excelente resultado também. O resto da jornada, Águias de Eiris Barrosas, Lousada Termas São Vicente, Gens Valonguense, Sobrado Dragões Sandinenses, Lagares Sete, Citânia Sanfins Crestuma e Lomba Amarante Aliados de Lordelo. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, no passado fim de semana também não houve jornada, em virtude da taça. Houve um jogo em atraso que foi então acerto de calendário da jornada anterior. O Ressequeiró perdeu no terreno do Sobreirense por 3-2. Amanhã joga-se o Ferreira Monte Córdoba às 3h30 da tarde e o Sequeiró Refojos, derby concelhio, também às 3h30 da tarde. No domingo, o Tirsense B recebe o Codessos, também às 3h30 da tarde. Tirsense B, que estreia Emanuel Simões como treinador. Algum comentário a esta entrada? Surpreendente? Pelo menos. Sim, surpreendente sim. O comentário acaba por ser um treinador com uma experiência muito grande, que irá permitir aos jovens da equipa do Tirsense também no fundo, adquirir outro tipo de competências, conhecimentos também, e seguramente será uma adição importante para o futuro do clube de Santo Tirso. Muito bem. Vamos agora falar de futebol amador, Campeonato Concelhio, resultados da jornada 7. Sequeiró 1, ABCD 5, Areias 1, União Desportiva São Mamed 1, Burgães 1, Tarrio 0, Mourinhense 0, Água Longa 2, Guimarães 4, Rebordões 1, AB92 3, Caldas 1 e Reguenga 3, Ringe 1. Comanda a Associação Recreativa e Cultural de Areias, tem 19 pontos, seguido da União Desportiva São Mamed com 15 e do Água Longa com 14. A formação da Água Longa tem menos um jogo. Viramos agulhas para o Nacional Feminino de Voleibol, primeira divisão, com a Associação Avense 78 a somar mais uma derrota, desta feita nos Açores, frente ao Clube K por 3 parciais a 0, 26-24, 25-22 e 25-20. Formação de Vila das Aves é agora nona classificada com 9 pontos. No próximo domingo, às 13h30 da tarde, no pavilhão de Santo Tomé, Associação Avense 78, Sporting Clube de Braga. Em handball, divisão de honra, foi a jornada 11. O Ginásio Santo Tirso deslocou-se a São João da Madeira e venceu a Associação Desportiva São Joanense por 32-27. O Ginásio Santo Tirso continua no terceiro lugar com 25 pontos, a 6 dos líderes Gaia e Arsenal da Devesa. Neste fim de semana não há jogos. Regressa ao campeonato no próximo fim de semana, de 7 e 8 de dezembro. No sábado, dia 7, o Ginásio Santo Tirso joga às 4h30 da tarde no pavilhão do Boa Hora. Liga Trust Futsal da Associação de Futebol do Porto. Mais uma derrota para a formação do Clube Desportivo das Aves 1930. 4-0 em casa, frente ao Miramar Império. A formação do Aves é, nesta altura, lanterna vermelha da classificação, soma 3 pontos. Para amanhã, 7 da tarde, a equipa de futsal masculino do Aves joga no pavilhão do Balantuna. No feminino, o Clube Desportivo das Aves 1930 recebeu e venceu o Magrelos por 1-0. As meninas do Aves, na divisão de elite, estão no 6º lugar com 7 pontos. E no dia 10 de dezembro, terça-feira, joga-se a jornada 9, com a deslocação ao terreno do Juventude de Triana. E para fecho deste Em Cima da Linha, falo de Karaté. A World Karaté Federation, com o apoio da Real Federação Espanhola de Karaté, organizou o primeiro campeonato do mundo, só equipas, todas as edições anteriores eram de individuais, e equipas, e este foi assim o primeiro formato. Só participaram equipas com uma fase de apuramento e só assim obtiveram acesso ao Campeonato do Mundo. Este campeonato decorreu em Pamplona, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, com a participação de 80 equipas de kata e kumite, cenas masculino e feminino, em representação de 43 países oriundos dos 5 continentes. O mestre Joaquim Fernandes foi selecionado para arbitrar esta competição, a mais importante de equipas a nível mundial.
fez arbitragens de excelente nível, sendo selecionado para as finais como vídeo-árbitro. Parabéns então ao mestre Joaquim Fernandes. E com esta informação de Karaté, termino o Em Cima da Linha, agradecendo ao Emanuel Costa a presença. Uma Em Cima da Linha que teve como pano de fundo a entrevista na primeira parte com o Rémulo Jonatas, autor do livro Pensar o Jogo. A si, em especial, em meu nome, em nome do Emanuel, do Rémulo, do Walter Dias, desejo a continuação de uma ótima tarde-noite de sexta-feira, de um bom fim de semana. Já sabe, amanhã às 3 da tarde temos o relato do jogo do Miense-Tirsense a contar para o Campeonato de Portugal Série A. Bom fim de semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.